Jesus é para você. Mas sabe por que aconteceu isso, irmãos? Porque você que está aqui essa noite está precisando dessa palavra, irmãos. Amém. Não deixe isso passar em vão. Não deixe que isso seja só mais uma tarde e noite. Saia daqui com a sua vida transformada em nome de Jesus. O diabo queria me ver louco. Eu comecei a viver uma guerra espiritual, pastor, que até hoje eu não entendo muito. E Deus levantava pessoas e o inimigo levantava pessoas. O diabo mandou um macumbeiro lá de Salvador. Ele veio atrás de mim, começou a falar as coisas que eu não entendia muito. Hoje eu não entendo, não quero entender. Só que Deus levantou uma mulher, irmãos. Era da cor do pastor assim, ó. Mulher de oração. Aquela mulher me olhava, eu traficando, eu estava na boca, sujo, imundo. Era crente de verdade, pastor. Olhava no meu olho e falava assim para mim, ó. Você vai ser liberto, meu filho. Chorava. Eu via a lágrima cair do olho dela, ela me abraçava, pastor. Eu nunca tinha visto aquela mulher, ela me falava que me amava. E o macumbeiro, vamos para casa de macumba. Irmãos, para quem não me conhece, o pastor já até apresentou, meu nome é Gabriel. E eu prefiro ser chamado assim, talvez alguns aqui me conheçam como Agapito. Não está errado não, esse é meu sobrenome, Gabriel Ribeiro Agapito. Mas eu faço questão, irmãos, de ser chamado por Gabriel, porque foi o nome que Deus me deu. E eu quero relatar isso aqui para vocês porque é muito importante. Deus conhece você pelo seu nome, irmão. Deus lhe chama pelo seu nome. Às vezes quando você está passando por alguma guerra, às vezes quando você está passando por alguma luta, alguém quer intitular por você por algum nome, e Deus lhe conhece pelo seu nome. Eu sempre cresci escutando da minha avó que está ali, dos meus parentes, que foi um amigo do meu pai que colocou o meu nome, e esse amigo eu só vim conhecer, do meu pai eu só vim conhecer depois de 22 anos. Hoje ele faz 23 mais ou menos, hoje ele faz parte da coordenação comigo, que é Salvador. Ele tem um bom gosto, botou meu nome, Gabriel. Bom gosto ele tem, que significa homem de Deus. Diácono Salvador, daqui da igreja? Diácono Salvador, pastor. Que botou o seu nome de Gabriel. Foi ele Gabriel. que colocou o meu nome. Isso teve, irmãos, um significado muito grande no mundo espiritual. Eu já falei para ele sabe disso. Tive uma infância, irmãos, que eu não tinha tudo que eu queria, mas eu tinha o que precisava. Fui bem instruído. Minha família me criou muito bem. Tinha uma tia que jogava duro comigo. Olha, Gabriel, você está errado. É desse jeito aqui. É desse jeito aqui. Você tem que fazer desse jeito. Você não vai fazer errado, você vai fazer certo. Minha avó jogava duro comigo. O pessoal me instruía muito bem. Só que chegou um determinado momento da minha vida, irmãos, que eu resolvi fazer do jeito que eu queria. Não era como minha avó imaginava para mim, minha avó imaginava um futuro muito lindo para mim, como o meu pai imaginava para mim, como a minha mãe imaginava para mim, eu resolvi fazer o que eu queria. Na época era moda se tornar barril. Você barril agora. E aí eu quero falar com você, jovem, quero falar com você, adolescente. Preste atenção, fique ligado. O diabo ele não vai vir grande não, ele vai vir sabe como? Através daquela música de funk. Ele vai vir através daquela série. Ele vai vir através daquele amigo que vai jogar coisa no seu ouvido. Foi assim que eu comecei. Fui criado em um lar católico, o pessoal era muito católico da minha família. Fui criado na igreja, fiz tudo que a igreja católica mandava. E achei que eu tinha condições de caminhar com as minhas próprias pernas. E eu não tinha condições de caminhar com as minhas próprias pernas. E Deus já tinha escolhido o meu nome. Olha, seu nome vai ser Gabriel. É mensageiro de Deus, é homem de Deus. Deus já sabia que eu era escolhido, só que eu não sabia, irmãos. Comecei a me envolver. Tinha um irmão, o nome dele é Rodrigo. E meu irmão já era mais ou menos envolvido com a galera da área. Irmãos, nós andávamos em mais ou menos 6, 7. Tinha eu, meu parceiro, que o pastor já relatou aqui, que já morreu. Queria muito que ele estivesse aqui hoje, mas não teve oportunidade. Morreu por crime, morreu na cadeia. Na verdade, a oportunidade ele teve. Teve muita oportunidade. Ele não abraçou a oportunidade. Teve muita oportunidade. Inclusive, pouco tempo antes de morrer, eu conversei com ele, dei conselho para ele. Só que ele aceitou Jesus algumas vezes. Inclusive, pouco antes dele morrer, ele já tinha me relatado. Fui lá na igreja, conversei com o pastor, vamos mudar de vida. Só que ele não estava com a mente muito boa. E aí, era mais ou menos 7, 6. O pastor falou para mim, velho, naquela época vocês eram a gangue dos cabelos louros. Eu falei, eu nem sabia disso, pastor. Todo mundo conhecia, a gangue do cabelo pintado. Gangue do cabelo pintado. E a gente não era brincadeiras não, irmão. A gente botava terror. Era mais ou menos uns 6, 7. O mais velho tinha 16 e o mais novo tinha 12. Eu, meu irmão e vários outros. Até que um dia eu me achei forte. E você não é forte, irmão? Não, irmão. Jesus é forte. Jesus segura pela sua mão. Jesus, ele sim, tem a capacidade de segurar. Quando a gente acha que a gente é forte, a gente é fraco. E aí, aqueles jovens, eles todos fumavam maconha, todos. Vou dar nome às coisas aqui, viu, irmão? Vamos ser maduros. Todos fumavam maconha. E eu, o único no meio deles, achei que não ia chegar em mim. Às vezes, tinha aquela rodinha que fazia, sentado em alguns lugares, e eu ficava no meio, na roda, irmão. E quando chegava na minha vez, pulava. Não, Gabriel não. Gabriel não vai fazer isso não. E o inimigo me dando corda, e me dando corda, só que Jesus já tinha colocado o meu nome. Amém. Jesus já sabia que eu ia estar aqui. Glória Jesus já sabia que você precisava escutar isso aqui. Glória a Jesus. Você, jovem, o que é que você está fazendo? Quem são as amizades que vocês estão andando, jovem?
É aquela amizade que lhe apresenta coisa boa? É aquela amizade que lhe traz para a igreja? É aquela amizade que lhe chama para vir para o culto de sábado à noite? Ou é aquela amizade que você está no meio ali e está escutando alguma música errada? Eles podem até estar fumando baseado, vocês sabem disso, sabem o nome que vão dar. Não lhe ofereceram ainda não, vão se esperar você se interessar por isso. Foi assim comigo, ele não me oferecia não, me respeitava, esperaram eu se interessar. Até que chegou um dia, eu estava em um lugar que eu me sentia confortável, pastor, quadra do ginásio, sentado no meio da quadra. Ginásio de esporte. Ginásio de Tinha esporte. quantos anos? Na verdade, Gabriel, deixa eu tirar uma anos. dúvida. Quando você começou nesse movimento, está falando que tinha um rapaz que tinha 12. Você começou nesse movimento com quantos anos? Na verdade, ele não tinha 12, pastor. Ele tinha de 10 para 11 anos e eu tinha Esse 13. rapaz, quando eu conheci, Isso, é que ele tinha 12. Foi mesmo. 10 praticamente anos, criança. mas não pegava em arma não, né? Ah, pastor. Se fosse só em arma, era bom. Foi ele que me apresentou, vou falar aqui daqui a pouco. Sim, vamos lá, sentado na quadra, de um lugar que eu me sentia confortável, num lugar que eu me sentia bem. Talvez hoje você está até em um lugar que você se sente confortável, jovem, adolescente. Mas não lhe cabe ali. Não lhe cabe ali, porque talvez um dia você vai despertar uma vontade que não é sua. Você é diferente, jovem da Lírio dos Vales. Você é diferente, adolescente da Lírio dos Vales. E você não pode frequentar certos lugares. O que é que está acontecendo naquela rodinha ali, no intervalo da escola? O que é que está acontecendo quando você não está no culto sábado à noite? Sua mãe sabe o que é que está acontecendo? Seu pai sabe? Pai, abre o olho, pai. Abre o olho, pai. Fique esperto. Não dê brecha para o inimigo, não deixe o inimigo fazer o que ele quer na sua família. E ele está repreendido em nome de Jesus. Amém. Desconfie quando você ouvir o seu filho cantando aquela música de funk, ou até escutando, andando com o casal que já tem vida sexual ativa, e o seu filho não tem porque ele é criado na igreja. Fique esperto. E eu achei, pastor, que eu estava forte. Vou sentar ali, vai ser só essa vez. Vai ser só essa vez, não vai ser mais. Sentei, usei, diferente. E aí eu lembro que teve um que falou assim, tu não sabe tragar não, vou te ensinar a tragar. Toma um cigarro, comecei cigarro. E aí cada vez mais entrava ali no meio da onda, cada vez mais entrava no meio da onda. Até que, irmãos, nós pegamos o vício. Nós começamos a ficar viciados em traficar. Tráfico, irmão. A gente traficava. Chegava muito em quantidade pra gente, chegava arma, a gente pegava em arma, a gente pegava em droga, todo mundo fazia alguma coisa, tinha quem era inteligente que sabia lidar com números, tinha quem era inteligente que sabia lidar com manusear a droga, outros já portavam a arma, se fosse para matar, tinha quem matasse. A gente era muito bem organizado, ninguém sabia disso, só a gente sabia. Só que Deus já tinha escolhido o meu nome. Deus sabia que você ia estar aqui hoje. Deus sabia que você ia precisar escutar isso hoje. Deus sabia que você precisava mudar a sua vida através desse testemunho. Glória a Deus. Vamos, arma na cintura, droga na mão. Fiquei viciado em traficar, irmãos. Ô Gabriel, só um negócio. Que às vezes as pessoas pensam, né? Que não tem nada, que é tudo por um acaso. Não. O reino do mal, ele é bem estruturado. Os filhos das trevas são mais prudentes. Muito bem. Eles calculam tudo. Tem comando, vá por aqui, fale isso, fique a isso. Está tudo orquestrado. Mas está repreendido em nome de Jesus, porque é maior que está conosco do que o que está no mundo. Nessa época ainda, pastor, a gente não lidava com ninguém mais acima da gente, era entre a gente ali. A gente sabia o que a gente ia fazer, era muito bem ali. Até que começamos a sentir os embates. Uma hora um era preso, outra hora um era pego, a polícia fazia uns carinhos. Os carinhos? Os carinhos entre aspas, meu irmão. Outra hora outro sofria alguma coisa ali, outra coisa ali. Até que eu comecei a ficar em um nível que eu nunca imaginei que eu ia chegar, irmãos. Eu comecei a passar de nível. Pai, abre o seu olho, pai. Abra o seu olho, mãe. O seu filho é bênção do Senhor. Amém, e é responsabilidade sua. Glória a Deus. Não deixe ninguém instruir o seu filho. Amém, Jesus. Pode até ter boa intenção. Pode até ter sabedoria de vida. É crente. Olha a vida, como o pastor falou, os frutos. Não deixe. Comecei a me envolver com outras pessoas. Maiorais. Chefes do crime. E gostavam muito de mim, viu, pastor? Gostavam muito de mim. E aí agora ele falou, Gabriel, você vai ser aqui o meu braço direito. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí eu comecei a traficar mais e mais, irmão. Mais e mais. Eu traficava muito. Todo dia. De manhã, de tarde e de noite. Sem parar. Até que um dia eu comecei a sentir coisas diferentes. Falei, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Eu nunca senti isso, Jesus. Nunca senti isso. Isso aí já tinha sofrido tentativa de homicídio, muita coisa, irmão. Isso aí eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Aconteceu tudo muito rápido, pastor. E eu me envolvi com um rapaz que ele era muito forte aqui em Jequié. Hoje não é mais daqui. Eu acho até que está livre, se libertou também. E ele falou para mim, Gabriel, você crê em alguma coisa? Você crê? Grava esse rapaz aí. Ele falou, você crê. E siga o que você crê, Gabriel. Eu falei, o que é que esse cara está falando, velho? Comecei a passar experiências. Comecei a passar lutas no mundo espirituais. Até que Deus levantou uma mulher, Dayana, a presbítera Dayana. Mulher de oração, irmãos. Deus revela para ela.
E eu falava, meu Deus, o que é que essa mulher tem que ela fala no meu olho? Ela falava no meu olho, o que é que você tem, Gabi? E eu, Daiane, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Irmãos, o diabo começou a colocar na minha mente vontades estranhas. Eu tinha vontade, pastor, de correr. Eu tinha vontade de se esconder. Irmãos, o diabo queria me ver louco, queria me ver no lixo, na sarjeta. Mas sabe por que aconteceu isso, irmãos? Porque você que está aqui essa noite está precisando dessa palavra, irmãos. Amém. Não deixe isso passar em vão. Não deixe que isso seja só mais uma tarde e noite. Saia daqui com a sua vida transformada em nome de Jesus. O diabo queria me ver louco. Eu comecei a viver uma guerra espiritual, pastor, que até hoje eu não entendo muito. E Deus levantava pessoas e o inimigo levantava pessoas. O diabo mandou um macumbeiro lá de Salvador. Ele veio atrás de mim, começou a falar as coisas que eu não entendia muito. Hoje não entendo, não quero entender. Só que Deus levantou uma mulher, irmãos. Era da cor do pastor assim, ó. Mulher de oração. Aquela mulher me olhava, eu traficando, eu estava na boca, sujo, imundo. Era crente de verdade, pastor. Olhava no meu olho e falava assim para mim, ó. Você vai ser liberto, meu filho. Chorava. Eu via a lágrima cair do olho dela, ela me abraçava, pastor. Eu nunca tinha visto aquela mulher, ela me falava que me amava. E o macumbeiro, vamos para a casa de macumba. Falei, tá repreendido, em nome de Jesus, quero isso nada. Eu tenho uma tia que é de Deus, mulher de oração. Até que foi passando os pastores e eu tendo vontades estranhas. Tinha uma campanha aqui na igreja que o nome era Adote uma Vida. Comecei a sentir vontade de correr cada vez mais, de se esconder, pânico, medo. Até que um dia Deus me deu uma vontade diferente, eu fui atrás dela. Daiane. Dai, estou sentindo uma vontade diferente. Ela olhava no fundo do meu olho, ela via minha alma, pastor. É o que, meu filho, que você está sentindo? Falei, Dai, eu estou sentindo uma vontade de chamar de mãe. Quando eu falei isso, pastor, ela deu um pulo. Botei teu nome no Adote uma Vida lá na igreja. Glória é oração. Glória a Jesus. É oração. Nesse momento eu já tinha conhecido o pastor já tinha me oferecido ajuda, o pastor já tinha me dado o ombro aqui, Gabriel, você vai andar comigo. Eu vejo, Gabriel, que você tem um talento aí, só que você está usando esse talento para o mal, e eu quero que você use esse talento para o bem. Até que Daiane me ofereceu ajuda, centro de recuperação. Primeiro fui. Cheguei nesse centro de recuperação, irmãos, o diabo se manifestava, e falava na boca dos outros internos, quero lhe ver comendo lixo, quero lhe ver na sarjeta, quero lhe ver caído. Só que aquela fé, pastor, lá no fundo, falava assim, ó, Jesus, amém. Deus, Thales estava muito no auge, e eu me apegava muito às músicas de Thales, porque eles botavam lá no centro de recuperação, dormia amarrado lá, pastor, tomei tapa, não vou citar o nome aqui, eu acho que, não, na verdade hoje nem existe mais centro de recuperação, viu, irmãos, fico tentando saber onde é, não. E aí foi passando, comecei a sofrer uma crise de abstinência muito forte, porque eu traficava muito, eu vendia crack, traficava com crack debaixo da língua, comecei a sentir uma abstinência muito forte. Minha abstinência foi tão forte, irmão, que eu ficava desidratado. Eu apertava assim em mim, ó, a carne não voltava para o lugar não, eu estava desidratado. Daiana sabe ali, ó, ela passou isso tudo comigo. Quando eu saí desse lugar, irmãos, eu falei, Daiana, cadê o pastor? Conversa lá com ele para mim, quero ajuda. Pastor Hamilton, aquele que muita gente fala mal, mete a língua. Eu quero falar com ele, Daiana, porque ele pode me ajudar, ele é homem de Deus, ele ora por mim. Daiana veio atrás do pastor Gabi, quer ir para o centro de recuperação de novo? Eu acho que é o melhor para você. Eu falei, quero. Vai para o centro de recuperação. E ali, irmãos, eu estava vindo como louco, tomando remédio controlado, fazendo muita coisa que já era taxado como louco. A minha vontade, irmão, chegou a ser vontade de comer lixo. Isso aí eu tinha 15 anos, viu, irmão? 15 anos. E aí eu lembro que um dia nesse centro de recuperação, o Espírito Santo tomou a boca de homem e falou assim, ó, Gabriel, ore para Deus colocar o seu nome na mente da missionária lá da igreja. Aí eu falei, pastor André, missionária Andréa. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu lembrei dela, eu orei, falei, Deus, bota o meu nome na mente da pastora, pai. Eu lembro que direto eu falava com Daiane, e Daiane me falava, o pastor está orando, a pastora está orando, eles estão orando. Saí daquele centro de recuperação, vim para a igreja, aceitei Jesus, achei que eu já estava seguro, achei que aquilo ali já era o meu fim, mas não era. Fiquei aqui um tempo, dei muito trabalho pastor em acampamento, não foi, pastor? Dei muito trabalho pastor em acampamento, até que chegou um dia que eu de novo, irmãos, me senti seguro. Falei, agora eu já posso caminhar. Só que agora eu não vou vender droga mais não, agora eu vou ser playboy. Vou andar com a nata, vou andar com todo mundo que é playboy, vou curtir outras vibes, vou curtir outras festas. E o meu vício agora, irmãos, já era outro. Agora eu já passei a ter vício de bebida alcoólica. Me envolvi com o jogo de azar, rifa, comecei a botar rifa, só que era um dinheiro sujo, irmão. Quanto mais eu gastava, quanto mais eu ganhava, mais eu metia o pé na lama. Tem gente aqui que sabe disso, viveu isso comigo. Estava do meu lado, sentou comigo na moto, ia comigo. E era um dinheiro amaldiçoado, irmão. Quanto mais eu ganhava o dinheiro da rifa, mais eu me afundava, mais eu bebia. Até que veio a primeira perda, irmãos. Meu irmão que cresceu comigo, era uma parte de mim, pastor. Era meu irmão, cresceu comigo a vida toda, a gente não se separava. Quantos anos ele era mais velho do que você, mais novo? Meu irmão tinha 15 anos, pastor. E você? Nessa época eu já estava com 16. Aconteceu tudo muito rápido. Estava vendendo rifa, chegou a notícia, mataram um cara lá na Cachoeirinha.
Estão desconfiando que é Rodrigo. Falei, Jesus. Nessa época eu já conhecia Jesus, tinha fé. Eu falei, não pode ser ele. Quando eu cheguei lá, irmãos, meu irmão estava morto, deitado no chão, com um tiro no rosto, um baseado na mão. Aquilo ali, irmãos, para mim, até hoje eu choro a morte do meu irmão. Até hoje, quem tem perda aqui sabe. E Deus quer curar também as perdas aqui nessa tarde e noite. Amém. Deus quer curar as perdas, Deus quer curar as mazelas, as feridas. É como se meu braço tivesse arrancado, o meu braço esquerdo. Perdi meu irmão por crime. Fui ali, enterrei meu irmão, até que Deus mandou, irmão. Até que Deus mandou um divisor de águas na minha vida. Não foi logo de cara, mas hoje é. A minha esposa, tá ali, a Mona Lisa. Pense em uma mulher valente, pastor. Nunca conheci que nem aquela. Aonde eu estava, ela ia. A leoa, pastor, era a leoa. Pense em uma mulher valente, pastor. É aquela mulher ali. Valente, irmão. Valente. Só que nessa época ela não veio valente, não. Primeiro, eu estava conhecendo ali, né? Vinha calmazinha, apresentada por uma colega dela. E eu falava, rapaz, será que é ela? Só que um dia Deus já tinha feito uma promessa, não sei de recuperação. Falei, meu Deus, e ela me fazia bem. Meu irmão tinha morrido, passou pouco tempo, minha bisavó. Me amava, pastor. Meu filho, vem cá, me beijava. Era a maior bestagem comigo. Meu pai ia para me bater, minha mãe ia para me bater. Eu corria para debaixo da sala da minha bisavó. Estava na cama, era amputado das duas pernas. E falava assim, ninguém vai bater, ninguém me batia. Ninguém tocava a mão. Tinha autoridade dentro de casa, minha bisavó. Minha bisavó morreu. Falei, meu Deus, o que é que está acontecendo, pai? E eu enfiado em jogo de azar. Rifa, vendendo rifa. E o dinheiro que eu pegava em rifa, eu gastava todo com bebida. Até que chegou um dia que eu falei, vou experimentar outra coisa. Comecei a usar cocaína, irmãos. Usava muita cocaína, usava muito, já não usava mais maconha, só bebia e usava muita cocaína. Até que chegou um dia, pastor, que o dinheiro do jogo já não dava mais. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha uma moto. Olhei para os quatro cantos. Falei, agora eu vou roubar. Talvez minha família nem sabe disso, eles não sabem disso, nunca falei isso para eles. Vou roubar agora. Pastor, eu roubava, pastor. Fiquei viciado em roubar. Eu roubava, irmão, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer hora. E eu roubava muito. Roubava. Até que um dia Jesus falou assim, ó. Ei, Gabriel, eu coloquei teu nome, filho. Eu coloquei teu nome, Gabriel. Deus usou, pastor, uma mulher bêbada. Estava bêbada, pastor. Botou a mão na moto que eu tinha, parecendo que pesou 1 tonelada ali, irmãos. 1 tonelada. Ela olhou no meu olho e falou assim, ó. Ei, Deus está te dando livramento nessa moto aqui, ó. Deus já te livrou de tu bater em poste e morrer, de tu ter acidente e morrer. Eu pensei na minha mente, envolvida com macumba. Só pode, não sabe a minha vida. Quem é ela? Tá bêbada. Essa mulher olhou no meu olho, irmãos, e falou assim, ó filho, eu não sou macumbeira não sou envolvida com macumba não. É Deus que está mandando te falar isso aqui. Eu sou afastada dos caminhos de Jesus. Eu falei, meu Deus. Comecei a passar experiências tremendas, pastor. Um dia o irmão passou, falou, ó, Deus tem plano na sua vida, na sua família. Ele está esperando você. Perdi, pastor, muitos irmãos do meu lado, irmãos de peito, pastor, que andavam junto comigo. Tinha promessa para eles também, só que eles não acreditavam. Perdeu como? Perdi por crime, morreu. Morreu em guerra, assassinado, polícia matou, guerra de crime. Até que um dia, irmãos, Deus me deu uma visão do inferno, irmãos. Isso aqui foi o que eu vi. Não estou inventando nada aqui não, o que eu vi. Estava muito visado pela polícia, a polícia já me conhecia, sabia quem era eu, toda vez que me pegava, ó, rei, Gabriel, rei. Estava em uma certa boca de fumo, a polícia veio de lá para cá, irmãos, eu não vi, pastor. Não vi, passou na minha frente. Quando ela passou na minha frente, falei, morri. Só que eles não me viram, pastor. Deus colocou o escudo ali, eles não me viram. Fui tomado pelo Espírito Santo. Falei, meu Deus. Comecei a caminhar do nada, irmãos. Caminhava. Fui para dentro de uma igreja. E eu me lembro, irmãos, que eu vi uma corrente na mão de uma mulher na entrada da igreja. Uma corrente grande. Aquelas correntes grandes, sabe, pastor? Na mão de uma mulher. Fui para o fundo da igreja, caminhando desesperado. Caí de joelhos. Quando eu caí de joelhos, eu lembro que o pastor botou a mão na minha cabeça, orava por mim. Pastor, eu escutei tanta cadeira batendo, tanta corrente arrastando, tanta cadeira arrastando, irmãos. E sabe o que era aquilo ali? Deus me deu livramento de morte naquele dia. Amém. E sabe por que Deus me deu livramento de morte? Porque você que está aqui está precisando disso. Está precisando ser liberto. Está precisando ser curado. O seu filho precisa ser curado. O seu marido precisa ser curado. A sua esposa precisa ser curada. O seu colega de trabalho precisa. O seu colega da escola precisa ser curado. Glória a Deus. Falei, meu Deus, que loucura é essa? Comecei a passar experiências. Até que chegou um dia, pastor, que deu errado. Estava viciado em roubar. Deu errado. Primeira vez que deu errado, irmãos. Fui preso. Quando eu fui preso, falei, Jesus, o que será de mim agora, pai? Estou preso, Mona Lisa. Ficou na rua, eu preso. E aí eu falei, meu Deus, já era. Estou no crime, estou envolvido com o crime. Aquela criança que foi bem instruída, que foi bem guiada pela família,
Aquela criança que não sabia o que era coisa errada dentro de casa, agora está envolvido no crime, no presídio de Jequié. Só que Deus passou comigo nesse presídio. Lembra daquele homem, pastor? Gabriel, crê no que você segue. Ele era a linha de frente lá, irmãos. Ele comandava tudo. A voz que ele desse era um peso. Se ele falar mata, mata. Se ele falar quebra a perna, quebra a perna. Eu não vou citar muitas outras coisas aqui não, pastor. É muita coisa pesada, irmãos. Ele me viu e falou, tu tá fazendo o que aqui? Tu não tinha saído do crime, velho? Não tinha entrado na igreja lá do pastor? Falei, irmão, tô aqui de novo. Ele, vem cá, botou debaixo do braço aqui, pastor. Fica aqui, ó. Tinha uns rapazes lá que era bem envolvidão mesmo, com facção aí, muito... Cuida desse menino, é meu filho. Chamava de filho, pastor. Cuida desse menino, é meu filho. E Deus transformou a vida dele. Deus falou comigo que ia transformar a vida dele. Me deu sabonete, me deu isso, me deu aquilo, me deu outras coisas ilícitas que eu não posso falar aqui. E aí, vocês não sabem, irmão, como o diabo ele é ousado. O diabo ele queria a todo momento me confrontar, me derrubar, porque Deus colocou o meu nome. O diabo colocou, irmãos, o homicida do meu irmão na minha frente para falar comigo. Foi eu que matei teu irmão, não, velho. Não foi eu não, velho, não foi eu não. Laranjado isso aí. Falei, ó, tô aqui para tirar, vou passar meus dias aqui, quantos dias eu tiver de passar, eu passo em paz, vou embora. Fica na tua aí que eu fico na minha aqui. Com uma semana eu saí, pastor. Dessa vez aí, uma semana eu saí. Só que eu continuei roubando, traficando, me envolvi com a quadrilha de estelionatário muito pesada, pastor. Comecei a alçar outros voos. Agora eu já andava em Salvador. Agora eu já andava em outras cidades, roubando de uma outra maneira, de uma outra forma. Até que um dia Deus me deu uma ousadia, pastor. Eu sei que foi Deus ali. Uma macumbeira levantou na minha frente e falou, os homens de preto tá atrás de tu e vai te pegar. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. O pai de santo que estava com ela falou, sai desse daí, esse daí é do outro. Falou bem assim, pastor. Falei, está repreendido, ninguém vai me pegar não. Mas ela estava certa, infelizmente. Mas a vitória é de Jesus. Amém, Jesus. Passou poucos dias, irmãos, voltei para Jequié. Quando eu estava em Salvador, pastor, da última vez que eu estive em Salvador, isso aí envolvido no crime, minha esposa engravidou, nosso primeiro filho, Daniel. Minha esposa grávida, e eu não estava nem aí para ela, irmãos. Barriga grande, grávida de Daniel, e eu no crime, aprontando. Até que a segunda cadeia chegou, pastor. Fui ali em um determinado local, arruacei, toquei terror. Naquele dia eu achava que eu ia morrer. Lembro tudo que eu fiz naquele dia. Minha mãe fez uma lasanha deliciosa na casa dela, comi, falei com os caras, velho, hoje eu não vou mais não. Não dá para mim mais não. Estou cansado, minha alma já estava sobrecarregada, pastor. Clamava por Deus. Minha esposa estava em casa quietinha, orando por mim, fazendo tudo o que devia fazer. Eu já tinha trabalhado na vida dela. E aí, pastor, chegou a segunda cadeia. O policial me pegou. Na verdade, tinha uns 30, pastor, naquele dia. Vai morrer, tem que escolher um para morrer. Tinha aí mais 2. Bora! De quem é a arma? Não é minha, não. De quem é os furtos? Não é meu, não. Tem que seja um, tem que morrer. Esse Natal, pastor. Minha família tem tradição de Natal, Ano Novo, passar em família. Olha a notícia que eu dei para minha família, pastor. Gabriel está preso. E aí, nisso aí, eles me pegaram ali, me bateram bastante, sumiram comigo, me sequestraram, falaram que ia me mandar para prisão de segurança máxima em Brasília, não sei aonde. Você não tem noção do que você fez, você é maluco? Fui para a cadeia. Passei a virada do ano na cadeia, preso. E eu ouvia lá dentro, tem 2 anos e meio para tirar aí, 3 anos, pode ficar sossegado. Mais ou menos isso aí. Até que um dia, pastor, eu preso, Deus mandou alguém lá, mandou, pastor. E é alguém, irmãos, que às vezes a gente muito critica, a gente sabe criticar, a gente sabe falar mal, pastor, de denominação, de igreja. E a gente está fazendo o quê? Quantas vezes a gente foi na cadeia visitar quem está precisando? Quantas vezes a gente já deu alimento para alguém? Quantas vezes a gente já deu um prato de comida, um copo de água? Em uma determinada igreja foi lá, pastor. Não vou citar o nome aqui não. Bora, quem quer oração, venha, bota a mão na grade. Eu botei a mão na grade. Eu lembro que aquele varão falou assim, ó, Deus, pega papel que está por baixo e bota por cima. Eu tomei posse, eu falei, é eu. Ninguém acreditava, eu falei, é eu, liberdade. Passou mais ou menos uma semana, pastor. Eu estava em um lugar lá que é lugar de lavar roupa, mas outro rapaz que é chamado Gabriel, o nome dele de Ileus. Olhei para o céu e profetizei. Deus já estava me dando autoridade, viu, pastor? Falei, Gabi, hoje está um dia lindo para ir embora ao sol. Não sabia de nada, isso de manhã. Quando bateu de tarde, tem um irmão aqui que trabalha, sabe como é que é? Liberdade, Gabriel Ribeiro Agapito. Eu, opa, chegou, é a minha vez, tchau. Ninguém acreditou. Oxi, vai para onde? Chegou agora. Fez o que fez. Tem mais ou menos 3 anos para tirar. Vai para a rua? Eu falei, vou para a rua, tchau, deixa tudo aí. Parti, pastor. E nesse momento que eu passei na cadeia preso esses 3 meses, a leoa estava comigo. Dia de sexta-feira e dia de domingo era a primeira a chegar, pastor, a última a sair. A barriga estava grande, cansou de passar mal na cadeia. Estava comigo a leoa, era valente. Tudo de ilícito tinha ali dentro, ela ia, ó. Cabeça em pé, barriga grande, vou visitar minha promessa. Porque ela sabia o plano que Deus tem na minha vida. Ela sabia, pastor. E ela acreditou. Ninguém mais acreditava e ela acreditou. Foi atrás de mim. Falei, embora, minha filha, sai da cadeia.
Conheci lá vários homicidas, pastor. Só gente ruim, irmão. 150 anos de crime, 30 anos de crime, 10 anos já preso. Quando eu saí da cadeia, irmãos, falei, o que é que eu vou fazer? Eu agora vou matar. Eu já trafiquei, já roubei, agora eu vou matar. Só que aí, irmãos, eu não tive aquela iniciativa, porque eu sabia que Deus tinha um plano. Já sabia, pastor, que Deus tinha um plano na minha vida. Eu falei, agora eu não vou fazer isso não, gente. Minha esposa está grávida. Só que eu não queria sair do crime, eu não tinha força. E tem gente aqui, pastor, que não tem força para sair do que está passando. Tem gente aqui, pastor, viciado em droga, viciado em bebida, viciado em jogos, viciado em trair a mulher, em trair o marido e ver coisas erradas, e não tem força, pastor, para se sair. Até que Deus lembrou. Eu botei o nome dele. Eu vou livrar ele. Deus lembrou de mim, irmãos. Só que aí vem a coisa mais forte que aconteceu na minha vida. Saí, fiquei meio aleatório ali, vendia droga, roubava, tal. Minha intenção era matar. Até que chegou um dia, pastor, que eu virei a presa. O diabo já tinha tudo preparado, irmãos. O senhor não sabe, não. Lembra aquele santinho? Aquilo ali foi Deus confirmando, um panfletozinho, Deus confirmando, pastor. A irmã Maria lhe entregou, o senhor veio aqui, a gente ungiu. Foi Deus confirmando. Nunca me esqueço. Briguei com a minha esposa, o pau quebrou dentro de casa. Ela já estava mais centrada, já firmada. Briguei com minha mãe e saí brigado. Nesse dia, pastor, estava tudo planejado. A cova já estava aberta, os revólveres estavam preparados, mais ou menos 28 balas preparadas para mim, todo mundo já sabia, tinha gente que andava comigo que já sabia. Ei, cuidado com quem você anda, viu? Não é todo mundo que é seu amigo, não. Fique esperto, abre o olho, presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui. 6 horas da tarde, pastor, recebi um panfletozinho. Quando o cara está envolvido no crime, ele não liga para essas coisas, ele joga no bolso. Joguei no bolso. Eu vendia droga, eu andava em certos lugares. A gente dava o nome de biqueira, pastor. Passei na biqueira, eu e mais uns 2 que andavam mais eu. Até aqui, pastor, Deus fez o milagre mais lindo de todos. O mais lindo, pastor. Já estava tudo armado. A cova estava aberta. As balas já estavam preparadas. Era mais ou menos 28, irmão. Uma pistola e um 38. Quem conhece arma aqui sabe. Não tinha como dar errado. Se uma falhar, a gente pega ele com a outra. Até aqui, pastor, eu cheguei, sentei na biqueira, abri um guaratão, estava conversando com o rapaz ontem, ele refrescou tudo na minha mente. É Deus. Você vai falar do jeito que aconteceu. Quando eu sentei, pastor, veio 2. Jogou a moto no chão. Quando eu vi, já estava em cima de mim. Não dava tempo de correr não, irmãos. Foi um 38 escalado e uma pistola engastilhada. Só que Deus falou, tem gente ali que precisa de você, Gabriel. Tem gente ali que precisa de você. Famílias precisam de você. Famílias precisam ser libertas. Famílias precisam ser curadas, restauradas. Pelo meu poder, Gabriel. Sou eu, Jesus. Eu te tomo pela tua mão hoje e te digo, sai da cova. O revólver, irmão, pisou o 38. Pisou 2 vezes. A pistola, irmão, travou. Tem gente aqui que sabe melhor que eu. Porque escutou da boca dos outros. E no crime as conversas andam. Pisou, travou, não saiu nada, Deus fechou a boca, fechou aqui, ó, tampou. Quando eu corri, tal, falei, chuva de bala. Corri. O policial sabe que normalmente quando você atira, estava muito em cima, pastor, não tem como errar, não tinha como. Se ele quisesse colar na minha cabeça, colava. Mais ou menos 6, 7, 8 tiros. Consegui correr. Quando eu consegui correr, irmãos, Deus mandou um anjo, me pegou de bicicleta, me levou para a casa do meu pai. Lembra do santinho? Quem lembra aí do panfletozinho? Lembra? Todo mundo lembra, gente? Todo mundo está entendendo? Lembra do panfleto? O anjo passou, me pegou, Deus mandou um anjo, me passou, me levou, me deixou na casa do meu pai. Eu falei, meu pai, vem buscar, os caras tentou me matar, me deu um bocado de tiro. No caminho, irmãos, eu passava, ó, correndo, passando a mão, para ver se não tinha pegado bala em mim. Não tinha pegado uma, nem de raspão, irmãos. Liguei pro meu pai veio e me pegou, me levou para casa dele. Quando eu sentei na cama do meu pai, irmãos, que eu abri o meu bolso, no cabeçalho do santinho, estava assim, ó, a última chance. Eu não quis nem mais ler. Santinho, na verdade, é o folheto. Folheto. Que, na verdade, eu me ignoro. Folheto, para os irmãos entenderem. A última chance, estava no cabeçalho. A última chance. Rose, corre aqui, que é a esposa do meu pai. Rose, meu Deus, o que é isso? Falei, é Deus. Plano, nome. Ora, pastora. Ora, pastor. Ora, Dayana. Acompanha a Mona Lisa. Vai lá, mulher. Eu coloquei o nome dele. E tem muitas pessoas aqui, pastor, que Deus colocou o nome. Muitas pessoas aqui, pastor, que Deus quer usar. Muitas pessoas aqui, pastor, que Deus quer levar aonde nem imagina e não consegue imaginar. Amém, Jesus. Mas Deus quer levar. Eu vou falar contigo no instante, porque Deus quer te levar. Porque livramento lá, hein, pastor? Fechou, pisou. Era só para entender, quando você fala assim, Deus quer te levar, é te tirar da terra ou dar uma... Não, levar para pregar a palavra. Me levar para pregar a palavra. Eu sabia o plano que Deus tinha na minha vida, eu já sabia. Vou adiantar, porque... Não, pode ficar à vontade. Vamos lá, irmãos, é muita coisa, é uma vigília, precisava de uma vigília, viu, pastor? E aí, quando eu saí, fechou a boca do revólver, última chance, era para me sair do crime, né, irmãos? Saí não, viu? Falei, agora eu vou fazer o que é que eu posso, vou juntar quem eu posso
e vou ir atrás. Recebi vários telefonemas, quem foi, vamos atrás, vamos cobrar, tu é pivete meu, tu é diabo, puro, querendo me enganar. Até que chegou um dia, pastor, que Deus me mandou para longe. Aí vocês devem pensar assim, foi para um lugar bom, terra que manda leite e mel. Não, Deus me mandou para o Rio de Janeiro, irmãos. Complexo do Alemão. A leoa estava comigo. Ela não está nem entendendo o tal da leoa aí, mas estava comigo. Me seguiu. Como é aí, Gabi? Tiroteio toda hora, bala doida, fuzil, pistola, criança de pequena com arma na cintura, na boca você vê várias pessoas de fuzil. É mesmo? Quer vir? Quero. Eu falei, venha, botei o dinheiro da passagem, ela veio. Daniel já era nascido, pastor. Me acompanhou. Chegou lá, a mulher só andava em choque. A mulher só andava em choque, porque não era para menos não, pastor. Muito tiro, toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Tinha dia que pegava tiroteio de 4 horas da tarde a 10 da noite. E ela comigo, a leoa. Até que Deus levantou de novo aquela mesma denominação, aquele mesmo povo, aquela mesma igreja. Ei, vamos, Gabriel, acorda. Porque tem pessoas aqui, pastor, que Deus está fazendo, que Deus está curando, que Deus está libertando, que Deus está transformando, mas ainda não abriu a visão. E Deus está abrindo a sua visão hoje. Foi eu. Lembra aquela cura? Foi eu. Lembra aquela transformação? Foi eu. Lembra aquele milagre? Foi eu. Aquele mesmo irmão, vamos, Gabriel, vamos para a oração. Eu não queria ir não, mas ele, fui obrigado a ir, pastor. Fui. E aí a gente fez a campanha, começou a oração. Até que chegou um dia que minha esposa me chamou, falou, Gabriel, vamos embora daqui. Eu falei, vamos. Vamos para onde? Rapaz, meu pai me ofereceu ajuda aí, vamos para Minas Gerais. Eu falei, vamos. Parti para Minas Gerais, irmãos. Cheguei lá, Deus já tinha me limpado. Curto período, viu, pastor? Desse período que eu fui preso, que eu estava preso, até esse período que a gente foi para Minas Gerais, foi mais ou menos 6, 7 meses. Só que aí, chegou o dia, irmãos, e hoje é o seu dia. Deus não lhe trouxe aqui em vão. Deus não fez aquelas armas pisarem em vão. Deus não fez eu viver o que eu vivi, passar o que eu passei, para você chegar aqui, escutar tudo isso, e ir embora do mesmo jeito que você está. Eu não aceito o seu filho nas drogas. Eu não aceito você, homem, com esse vício aí. Eu não aceito. E tem gente que fala assim, pastor, mas a arma não está apontada para mim, mas talvez você apontou. E Deus quer lhe curar. Amém. Deus quer lhe resgatar. Mas eu não apontei. Mas talvez a arma está apontada por sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua vida financeira. E Deus quer, te dá livramento hoje. Abre o olho. Amém. Fique esperto. Vamos lá, pastor. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Fui vendedor ali, descobri uma profissão. Sou até hoje em Minas Gerais. E aí Deus estava movendo. Comecei para a igreja, pastor. Comecei a escutar a palavra, li a Bíblia, não entendia nada, mas lia. Até que um dia ela me chamou, vamos embora, Gabriel. Eu falei, vamos, leoa. Deus mostrou no coração dela, pastor. Está ali chorando, olha, ela sabe disso. Deus deu a palavra a ela. E eu segui. Eu sabia, o espírito que estava nela, o espírito de coragem. Eu falei, vamos. Era um guarda-roupa, uma caixa. A caixa era um guarda-roupa, uma caixa. Botamos as roupas, Daniel seguindo a gente. Daniel já passou tanta coisa, pastor, que o senhor nem imagina. Seguindo, fomos embora para Salvador. Chegou lá, quem foi que estava lá, gente? Presbítera Dayana. Meu filho, nem acredito que você está aqui. Eu falei, estou aqui. Deus transformou a minha vida, estou limpo, já contei as experiências, tudo que eu passei. Nessa época, a Dayana era pastora lá da igreja Jesus Unido dos Vales em Salvador. Pastora lá em Salvador, pastor. Até que um dia Deus deu uma revelação para essa mulher tremenda. Eu me achava forte, eu trabalhava lá, eu limpava a igreja. Eu era assíduo na obra. Inclusive, daqui estou finalizando já e vou contar um testemunho mais forte ainda também. Deus restaurou meu casamento. Falei com ela, Dai, está tudo armado. Minha tia Dilsa está ali, ela lembra. Ela me ofereceu, vamos, meu filho, é final de ano, virado de ano é tradição. Eu vou pagar essa passagem, já está tudo, você vai no bate e volta, ninguém vai lhe ver, ninguém vai lhe reconhecer. Eu falei, eu só vou se a minha pastora deixar, que na época era Dayana. Irmãos, Deus deu uma revelação para essa mulher, coisa fresquinha do céu. Ela falou que sonhou, mas não foi não, foi revelação. Tinha como um sonho daquele. Minha tia falou, pronto, fala com ele. Eu falei, já vi, já estou desconfiado, né, conheço. Falei, Dai, tu não sabe, estou triste, um colega meu chamado Lucas morreu lá em Jequié por crime, a polícia deu um bocado de tiro. Estou triste. Ela, Lucas, eu sonhei, Gabriel, que você ia para Jequié e você falava assim, vou ver Lucas ali rapidinho. Você ia e era ligeirinho, era bate e volta, sua passagem já estava comprada, você ia rapidinho. Mas aí Deus me falava que não era hora ainda de tu pisar o teu pé lá. Eu falei, meu Deus, o chão abriu debaixo de mim, pastor. Falei, meu Deus, essa mulher, vamos. Falei, Mona, não é chegada a hora ainda. Até que um dia, pastor, comecei a passar crise no casamento. Minha esposa está ali, ela sabe, eu queria dar mais assistência à obra do que à minha casa. E não é assim, a gente sabe que não é assim, a gente aprende assim, aqui que não é assim. Você tem que primeiro dar assistência na sua casa. Você tem que primeiro comandar bem a sua casa. Você, homem, tem que ser homem na sua casa. E depois você vai trabalhar na obra. Eu não fiz isso, eu fiz tudo errado. Eu era orientado pela minha pastora, fazia o que ela mandava, mas na verdade, nesse meio termo aí, tinha coisas que eram da minha natureza e ela com sabedoria para não me apertar demais e talvez acabar tudo de uma vez. Ô, Gabi, tem paciência.
Calma, Deus já fez tanto na tua vida, filho, tem paciência, dá assistência à tua esposa. Só que eu achava não, eu achava que eu já estava curado, que eu já estava liberto, que Deus tinha feito tudo, Deus tinha acabado com arma, já tinha passado cadeia, eu podia fazer o que eu queria. Minha esposa falou assim, vou embora. Eu falei, rapaz, depois de tudo, vou embora. Falei, pronto, pode ir, agora você, vou entregar meu caminho para Jesus, vou fazer que nem os apóstolos faziam, agora eu sou de Jesus por inteiro, 100%, ela vem embora. Irmão Remilton, pastor, aquele moreninho, canela de fogo. Não, vou lembrar quem é depois. É meu irmão Remilton de lá, eu estava limpando a porta, limpando a igreja no dia de domingo. Na verdade veio um engravatado primeiro, um paletosado que a gente gosta de olhar para a aparência. Falei, Deus usa aquele varão para falar comigo. Passou direto. Meu irmão Remilton, todo simples. Isso lá em Salvador? Lá em Salvador. Salvador. Foi na porta da igreja. Tá fazendo o que aqui? Tua esposa tá lá em Jequié. E tu tá achando que tá tudo bonito, tá tudo bem, tá limpando a igreja, tá tudo lindo, tá fazendo a obra, tá tudo limpo. Tá tudo não, tá tudo errado. Vai atrás da tua esposa, do teu filho, da tua família. Falei, Dai, Deus falou comigo aqui, eu acho que já é a hora. O pastor foi lá em Salvador. E aí, Gabriel, como é que tá? Falei, pastor, terminei. Pastor, Gabriel, tem certeza disso? Gabriel, não é assim e tal, me aconselhou. Falei, pastor, quero mais não, vou ver para a obra agora. É que Deus me deu a oportunidade, foi passando, voltei para Jequié. Minha mente era, vou ser auxiliar do pastor, porque o pastor é minha referência bíblica, eu vou andar com o pastor agora e vou fazer a vontade de Deus. Só que na hora que eu vim conversar com o pastor, irmãos, que eu sentei naquele gabinete, parece que tinha um iceberg na minha frente. O pastor falou, calma. Olhou no meu olho, calma, Gabriel. Não é do jeito que você está pensando. Porque nós estamos curados, nós estamos limpos, mas Deus quer continuar fazendo, e a gente acha que a gente sabe como é que Deus quer fazer. A gente acha que a gente pode mandar em Deus, mas na verdade em Deus ninguém manda assim, irmão. Quem primeiro deu a ele? Quem? Falei, meu Deus, eu já estou limpo, já estou restaurado, já estou transformado, eu posso fazer o que eu quero. E o pastor me falou, não, calma, cuide da sua esposa, cuide dela, cuide bem dela, vá atrás dela. E depois, vem a obra. Passou um tempo aqui em Jequié, o pastor me chamou para a diaconia, eu continuei firme, fazendo uma obra, até que Deus mais uma vez usou o pastor, há 15 dias atrás aqui, ele trouxe um texto, e é nesse texto que eu quero finalizar. Falei com ele ali, pastor, ali sou eu, viu? Não precisa se abrir não, irmãos, em casa você lê lá. Está em Marcos, capítulo 5. É o texto do endemoniado gadareno, só que eu não chamo ele de endemoniado, não, eu chamo ele de missionário. Porque eu sou um missionário de Deus, amém? Não é para minha vaidade não, irmãos. Não é para minha glória não, não é para minha honra não, irmãos. É porque Deus me levantou para isso. Eu passei 7 anos aqui, eu tenho 7 anos aqui, pregando por atitudes, sofrendo. Está na hora. Eu confio no meu pastor, eu confio em Deus. Vai, Gabriel, e pessoas até bem intencionadas, pastor. Vai, Gabriel, você precisa dizer, Gabriel, está aí dentro de você, fale. Vai chegar a hora, irmão. Eu te amo, meu irmão, mas vai chegar a hora. Eu tentava explicar para ele, até que Deus usou esse rapaz também para dar início ao meu evangelho, ao meu ministério. E aí, nesse texto aqui, irmãos, depois você lê em casa, viu? Marcos, capítulo 5, eu vou ler aqui do versículo 1 ao 6. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, assim eu, irmão. Ninguém mandava em mim. Ninguém. Eu fazia o que eu queria, eu ia para onde eu queria. Ninguém mandava em mim, pastor. Ninguém. Nunca fiquei na mão de ninguém, num crime. Nunca fiquei na mão de ninguém. Em outra ocasião nenhuma. Eu fazia o que eu queria, eu era igual esse aqui, ninguém prendia. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Ei, pastor, a melhor parte vem agora. O diabo, pastor, ele era tão sujo que uma vez mataram um rapaz aqui na cachoeirinha, botaram minha foto lá. Mataram Gabriel Ribeiro Agapito. Ô, Gabi, eu falei, tô vivo, calma. Vaso ruim, não quero estar repreendido em nome de Jesus. Eu sou vaso de honra, de glória. Ô, Gabriel, eu vi a tua foto, é tua. Eu falei, não, eu tô vivo, eu tô aqui. As pessoas me viam na rua, abriam um olho desse tamanho, pastor. Já jogava sujo na época comigo. Até que, pastor, chegou dia 31 de dezembro de 2016. Eu não sou bom com data não, mas essa aí eu gravei. Estava trabalhando ali em Minas Gerais, estou encerrando já. Estava trabalhando em Minas Gerais. Deus me levou à casa de um homem, ele estava enfermo. A doença dele era na mente. E está cheio de pessoas aqui hoje que Deus quer curar a mente. Deus quer perdoar. Deus quer curar os sentimentos, pastor. Falei, eu tenho um remédio para te dar. Eu não era crente não, pastor. Me converti nesse dia. Eu falei, eu tenho um remédio para te dar. Eu vendia remédio natural na época, eu era viajante. Ah, é? Qual é esse remédio? Eu andava com a Bíblia dentro da bolsa. Eu tinha experiências lindas, eu sabia que Jesus fazia. Mas na época, ainda não era convertido. Falei, toma o remédio aqui, ó. Jesus. Jesus. Eu falei, eu tenho uma Bíblia em casa também. Eu falei, ora, que Deus vai te libertar. Só que aí, pastor, dizia muito mais de mim do que dele. Na hora que eu saí da casa daquele homem, Deus, me pegou. Volta e ora por ele. Eu voltei, pastor. Orei por aquele homem.
Chorei, pastor, chorei, orei, repreendi. Eu não era crente não, viu? Deus falou, agora tu vai, sobe ali, que eu vou falar contigo naquele lugar, que já está marcado por mim, que eu fiz acontecer, que é meu, e que eu te botei o teu nome, e que agora tu vai ver o que é que eu vou fazer na tua vida. Eu fui, pastor, e sentei num determinado lugar. Quando eu sentei, irmãos, eu abri a Bíblia, que eu andava com a Bíblia. Deus falou minha vida todinha na Bíblia, e falou, eu quero que tu se converte hoje. Eu fui atrás de Mona Lisa. Mona, Deus falou comigo, Deus fez um milagre hoje através de mim, Deus curou aquele homem, eu acreditei na cura dele. E a gente tem que se converter hoje. Ela, Gabriel, tem certeza? Ela achou que eu estava emocionado, pastor. Falei, é hoje, Mona, o dia. E aí, pastor, naquele dia, culto de virada de ano, a igreja cheia, a pastora estava assim, ó, lotada, estava preparada para mim. Aquele dia, preparado para mim. Quando eu entrei, eu vi o pastor, falei, pastor, vem cá, eu quero me converter. Hoje, culto festivo, falei, O pastor pregou, pegou o microfone, irmãos, tem um irmão aqui que quer se converter, voltar para Jesus, às vezes a gente faz um apelo, ninguém vem. Mas aí hoje aquele irmão, um irmão me procurou. Pastor, pode vir, jovem, eu fui, eu e a Leoa. Tá aí, pastor, a Leoa, tá aí, Rebeca, a Leoa, Mona Lisa. Jogamos de joelho, o pastor botou a mão, orou, a igreja lotada, todo mundo orando. E aquele homem, irmãos, que passou de 2015 para 2016, de trás das grades, de 2016 para 2017, estava debaixo da presença de Deus, dentro de uma igreja, sendo transformado pelo poder do Espírito de Deus. Deus me transformou, irmãos. E é por você que está aqui escutando isso hoje. Eu sou a mesma pessoa, viu, irmãos? Quando eu descer daqui, eu vou continuar lhe abraçando, falando com você, servindo na diaconia, dando bronca se for preciso, né, pastor? Mas Deus fez um milagre na minha vida, irmãos. O pastor falou para mim, Gabriel, cuide da sua família, cuide da sua casa. Falei, pastor, eu quero trabalhar com o senhor. Calma, calma, tenha paciência, vai acontecer, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, Gabriel. Falei, pô, mano, o pastor falou comigo. Eu lembro que ele falou assim, Gabriel, Deus quer lhe usar para ganhar almas. E Deus vai lhe levar a muitos lugares, Gabriel. E essa mensagem aqui, pastor, Deus me deu há muito tempo. E Deus falou algo tremendo aqui. E eu quero liberar sobre vocês. Deus quer levar muitas pessoas aqui a lugares que ninguém nunca imaginou, pastor. É lugar grande, pastor. Nós vamos alcançar o grande de Deus, pastor. Nós vamos, a igreja Batista Jesus Lírio dos Vales vai chegar a lugar que nós nunca imaginamos. Amém. Ninguém dá nada, é um povo pequeno. Mas é um povo aguerrido, que tem um pastor homem de Deus. Um homem de verdade. Um homem que fala no olho. Que não abaixa a cabeça para ninguém. É assim que tem que ser, pastor. Aprendo com ele. Levanta a cabeça mesmo. Vou para cima. Pois é. Aí Deus pegou e falou, Gabriel, vai lá no missionário de Gadareno. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que é melhor para a gente. Deus, quando usa o pastor, faça isso. Siga, irmão. Fecha o olho e siga. Pastor é homem de Deus. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Está aqui minha casa, pastor. Minha avó, minha tia, meu tio, minha esposa, minha tia. Vocês também são minha casa, irmãos. Vocês são meus irmãos, eu amo vocês, de coração, ore por mim. Só que aí Deus pegou e falou assim, ó. E anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Pastor, vou encerrar aqui. Decápolis. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei, o que é isso? Eu não sou entendido de Bíblia não, viu, irmão? Não sou doutor da lei, não sou pesquisador nato, não. Mas Deus me mostrou. Deca de 10 polis de cidade. Fui pesquisar no Google. 10 cidades. Eu falei, Deus, então aquele homem queria te seguir. A estrela é o Senhor, Jesus. Mas o Senhor queria fazer ele de um ganhador de alma. E tinha 10 cidades para ele pregar. E ele ia alcançar muita gente. Porque o Senhor estava de um lugar. O Senhor estava alcançando muitas almas. E ele tinha que ser seu missionário em outro lugar. E Deus, pastor, quer fazer assim com muita gente hoje aqui, ó. Deus tem preparado mais ou menos, no mínimo, 10 cidades para você. É 10 cidades de nome, Gabriel. Talvez são 10 casas. Talvez são 10 pessoas. Vai da tua fé, irmão. Tudo isso aqui é baseado em fé, ó. Quando me amarraram no centro de recuperação, eu gritava, Deus, o diabo vai comer lixo. Eu não, Deus. Tenha fé. 10 nações, países. Deus te leva onde Ele quiser, irmão. Só basta você crer e dar o primeiro passo. Você está passando na porta, ó. Agora passa. Jesus, levanta a cabeça. E o pastor falou aqui, onde eu chego, eu levanto a cabeça. Aprendo com o senhor. Levanta a cabeça, pastor. Ex-presidiário, levanta a cabeça. Quase morre, toma um bocado de tiro de pistola, levanta a cabeça. Pai do Senhor, um monte de gente sabe da minha história, contaram pela boca dos outros, agora está sabendo pela minha. E eu levanto a cabeça. Sabe por quê, pastor? Deus tem 10 nações preparadas para mim. Deus tem 10 nações preparadas para você. Isso vai acontecer, irmãos. As almas não são para mim, as almas é para Jesus, porque Ele é a única estrela nesse lugar. Glória a Deus, amém, Jesus.